Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é desenvolvimento, novos desafios. No dia 15 de março, celebramos 30 anos do fim do regime militar e da redemocratização do país. Nesse dia, mais de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas nas capitais e nas grandes cidades do interior, em quase todos os estados brasileiros. E qual a grande reivindicação? Havia muitas, mas podemos resumi-las em duas principais: mais democracia e mais desenvolvimento. O programa de hoje será dedicado à análise da situação política e econômica atual e, na segunda parte, nós vamos analisar como retomar o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Claro, sempre dentro e preservando a democracia. Ditadura, nunca mais. O nosso convidado é o professor da UFMG, Frederico Gonzaga Jaime Júnior, que é economista, esteve recentemente no exterior, num pós-doutoramento, e que aceitou gentilmente o nosso convite. Bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Domingos. Nós que lutamos pela redemocratização, pela campanha das diretas, é sempre auspicioso ver o povo na rua lutando por mais democracia e por mais desenvolvimento. Isso significa a vitalidade do nosso regime democrático, professor? Eu não tenho dúvida que o nosso regime democrático, ainda que em sua adolescência, digamos assim, né, temos pouco tempo desde a primeira eleição direta, que foi em 89, ainda precisa melhorar as suas articulações institucionais, né? Perfeito. Mas não há dúvida de que manifestações é parte da democracia e sempre, em geral, são positivas. Não tem tanta certeza se as manifestações do dia 15 era toda ela pedindo democracia, porque havia alguns setores, digamos, saudosos de períodos negros da nossa história. Não era a maioria, nós sabemos disso, mas não há dúvida. Temos clima político e é um momento para fazer a reforma política? Bom, eu acho que não dá para pensar em melhoria na nossa situação institucional sem uma reforma política. E a reforma política, a meu juízo, começa pelo financiamento de campanha. Nós sabemos que o problema da corrupção, que não é, obviamente, um fenômeno novo, não é um fenômeno localizado no Brasil, mas que se combate corrupção com institucionalidade e com o devido investigação e julgamento dos responsáveis. A meu juízo, uma reforma política que limite o tipo de financiamento de campanha que nós temos hoje, certamente teria, a meu juízo, resultados positivos sobre a corrupção. Muitos colocam em xeque o chamado presidencialismo de coalizão. Esse sistema também estaria superado, professor? Domingos, essa é uma questão difícil de responder, né? Porque o sistema presidencialista que hoje nós temos em todos os países da América Latina e da América do Norte, exceto o Canadá, parece que foi uma decisão democrática das populações desse país. No caso brasileiro, por exemplo, houve um plebiscito e no plebiscito definiu-se que teríamos um presidencialismo. Naturalmente, o presidencialismo de coalizão ele sempre tem dificuldades, né? Claro. No nosso caso, nós temos um fiel da balança, que é o PMDB, e que, eventualmente, sempre pendendo para lados que pode facilitar ou dificultar a atuação do incumbente, né? Claro. Aparentemente está sendo assim no momento com o governo atual, com a Dilma Rousseff, mas já foi com o Fernando Henrique Cardoso, já foi com o Lula.
Eu acho que o nosso presidencialismo de coalizão precisa ser melhor depurado. Mas tenho dúvida de que, se mudássemos o sistema presidencialista, seria uma solução, né? Muitos acham 28 partidos representados no Congresso. É extremamente difícil você trabalhar com isso, né? E poucos representam um espectro ideológico com 28 partidos. É muito difícil de se pensar. Fora as coalizões que foram feitas durante as eleições. Então, nós temos também, digamos, uma estrutura partidária praticamente quase falida, ou então de tal forma disseminada, que não permite exatamente que se formem vontades coletivas que possam, eventualmente, viabilizar a governabilidade de qualquer governo. Caso tenha ganho, digamos, a situação, o caso seria o mesmo da oposição. Mexer-nos na estrutura partidária também faria parte da reforma política, professor? Eu acredito que sim, mas também não saberia te responder enfim, os economistas têm mais dificuldade em lidar com sistemas políticos, né? Mas veja, eu tendo a imaginar que critérios mais rígidos ou talvez mais bem claros da organização partidária tenderia a melhorar o sistema. Eu não tenho dúvida disso. Por outro lado, é sempre um risco. Claro. Né? Se a gente imaginar o sistema presidencialista norte-americano, praticamente só tem 2 partidos, claro, embora haja dezenas de partidos, mas na representação apenas 2. Mas que não é o nosso caso. A grande explicação é que, digamos, é uma estrutura, uma sociedade com estrutura de classe muito mais homogênea, enquanto o nosso país é muito heterogêneo. É verdade. E a heterogeneidade vai se expressar exatamente na diversidade de partidos. Né? É verdade, é verdade. Mas mais do que isso, né? O problema é que a lei partidária hoje e a lei de formação de partido permite que se formem partidos realmente sem, você comentou, sem nenhuma vinculação muito clara, seja ela ideológica ou seja ela programática, né? Mas talvez uma mudança que definisse mais claramente e dificultasse a formação dos partidos poderia talvez melhorar um pouco essa conformação partidária do país. Ou então criar regras de representação relacionadas exatamente com o sufrágio recebidos em vários estados brasileiros, né? Para poder existir e ter representação, precisa ser bem sufragado. Mas nós voltamos no segundo bloco analisando se a situação política atual, ou a situação no Brasil, é mais de crise política ou de crise econômica. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é desenvolvimento brasileiro, novos desafios. Nós fizemos aqui uma lembrança dos 30 anos do fim do regime militar. Fizemos conexões exatamente com as manifestações do dia 13 e do dia 15, que aconteceram em todo o país. E que isso também significa um sentido de vitalidade propriamente da nossa democracia, né? E a situação que o Brasil vive hoje é mais de uma crise econômica ou de uma crise política, ou de ambas, professor? Eu acho que de ambas, né? Nós vivemos uma crise econômica com uma severidade maior do que se imaginava, né? Essa crise econômica ela é consequência de vários fatores, ela tem uma dimensão externa, porque nós crescemos entre 2004 e 2012 aproximadamente, com a crise, né? Retirando a crise, o período de 2008, que nós tivemos, que a crise internacional foi severa, com um setor externo muito positivo,
as commodities, o preço das commodities se valorizando no mercado internacional, a China comprando muito. Então, tivemos um período bastante bem sucedido, que permitiu uma série de medidas do governo que melhorou a vida da população, a distribuição de renda, etc. Esse ciclo começou a se exaurir a partir de 2012, principalmente, e agora, em 2015, a situação realmente é bastante problemática. Estamos em recessão ou só diminuiu o crescimento, professor? A expectativa é que esse ano teremos uma recessão. Não há dados ainda suficientes para ter uma avaliação precisa, mas os diversos institutos que fazem previsão do PIB já admitem a hipótese de que a economia brasileira, inclusive o próprio governo, né, deverá ter um crescimento negativo no ano de 2015, o que é muito ruim. Né? Em torno de 0,7% negativo. Né? Alguma coisa por aí. O ano passado teria sido 0,1 negativo. Né? Não saiu ainda o dado do IBGE, né? Mas é em torno de zero. Né? Não crescemos no ano passado. Né? E aí seria a crise do chamado nacional de desenvolvimentismo ou estamos redefinindo que modelos o Brasil vai adotar agora? Eu tendo a achar que não é uma crise do nacional desenvolvimentismo, mesmo porque não dá para ter muito claro que desde da eleição do Lula em 2003 tenhamos tido um período de desenvolvimento que poderíamos chamar de nacional desenvolvimentismo, né? Embora haja muita semelhança com o auge do período nacional desenvolvimentista. Mesmo porque, quando a gente está falando em nacional desenvolvimentista, estamos pensando nos anos 50, tivemos crescimento com concentração de renda. Né? Depois veio o regime militar, concentrou mais ainda, veio a crise dos anos 80, concentrou mais ainda, veio a abertura comercial nos anos 90, concentrou a renda, apesar em 94, com a estabilização, houve uma leve desconcentração, naturalmente, porque a estabilização trouxe uma desconcentração, mas a partir de 2003 nós vemos uma situação de desconcentração da renda do trabalho, principalmente, bastante significativa. Muito bem. E o fato é que há uma exaustão desse crescimento, desse período auge aí entre 2004 aproximadamente, né? 2003 houve um ajuste, né? Entre 2004 e 2012. Há claramente uma exaustão. Essa exaustão se explica por diversos fatores, assim, inclusive a incapacidade, principalmente nos 2 últimos anos, dos investimentos crescer. O governo tentou, não foi bem sucedido. Baixa produtividade. Baixa produtividade, embora a produtividade ela tenha uma relação muito próxima com o crescimento. Se a economia está crescendo, isso tende a estimular a produtividade. Quando há uma diminuição drástica do crescimento, e isso tem acontecido de 4 anos para cá, a produtividade tende a cair. O nível de desemprego não caiu. Bom, aí tem várias explicações, inclusive o próprio setor serviço que tem ainda conseguido garantir um mínimo de desemprego, quer dizer, garantir o emprego da população, mas o setor industrial, de fato, sofreu bastante nos últimos anos. A desindustrialização é preocupante, professor? É preocupante. É difícil ter claro que tem havido uma desindustrialização. Talvez o ideal seria usar um termo industrialização regressiva, porque desindustrialização é quando se fecha, diminui o estoque, vamos dizer assim, de bens de capitais, não há clareza sobre isso, mas é um fenômeno. E o que explica esse processo de muitos anos para cá? E aí não é simplesmente 10, 15 anos, podemos dizer que desde a estabilização em 94, portanto já lá se vão 20 anos de valorização contínua da taxa de câmbio. Como a taxa de câmbio extremamente valorizada,
não vale a pena para o industrial produzir. O que tem acontecido? Os industriais, de um modo geral, têm importado e servido mais ou menos como apenas repassadores de produtos importados, né? Montadores, vamos dizer assim. Sim. Então, isso é problemático. O comportamento da taxa de câmbio, desde a estabilização, apesar de alguns momentos de crise que a taxa desvalorizou, e agora é um outro período, explica bastante esse fenômeno. Ou seja, é muito difícil conseguir turbinar a indústria, principalmente a indústria com maior tecnologia, com uma taxa de câmbio muito valorizada. Esse foi um equívoco que perpassou desde o governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, governo Dilma, e que agora, para o bem ou para o mal, aparentemente, a taxa de câmbio está sofrendo uma correção. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o ajuste econômico e que outras medidas seriam necessárias para que o Brasil retome o seu crescimento. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando desenvolvimento brasileiro, novos desafios. No segundo bloco, nós fizemos um diagnóstico da crise econômica e também da crise política. São duas crises, na verdade, que se sobrepõem. E deixamos já no ar o que seria o objeto principal desse terceiro bloco, né? Professor, como resolver esse imbróglio e retomar o crescimento econômico? Bom, não será trivial, porque a situação externa ela não é positiva. Nós temos um período aí agora de ajuste da economia norte-americana. Isso tem um impacto não desprezível sobre o Brasil. Como? Os Estados Unidos começaram, a economia norte-americana começou a reagir depois de muitos anos, né, da crise, o que significa que o Banco Central norte-americano iniciou um processo de aumento das taxas de juros. Isso faz com que os capitais vão para os Estados Unidos, saem de países emergentes como o Brasil, desvaloriza a taxa de câmbio. A desvalorização da taxa de câmbio, em princípio, não é um grande problema, mesmo porque eu acabei de dizer que um dos problemas era a valorização da taxa de câmbio. Sim, ela estimula exatamente a exportação. As exportações. O problema não é que é a volatilidade, é a velocidade com que ela e o tamanho da desvalorização. Sim. Uma coisa é evitar que a taxa de câmbio se valorize. Outra coisa é ela desvalorizar em um percentual muito elevado e se tornar muito volátil, valorizar, desvalorizar. Isso não é numa nada. Situação do déficit externo. Com déficit externo, exatamente. Nossas contas. Então, até que haja um ajuste e tenha um impacto sobre as exportações, não é de uma hora para outra. Então, esse ajuste da economia norte-americana tem um impacto, isso vai ter um impacto sobre a taxa de câmbio. Detalhe, quando há uma desvalorização muito grande da taxa de câmbio, isso vai ter um impacto sobre os preços internos. Sim. Então, nós temos um quadro que é uma desaceleração com possibilidade de recessão esse ano, forte. Ou seja, os investimentos não reagiram com as políticas de incentivo do governo 2013, 2014. E agora o governo iniciou um ajuste. Um ajuste fiscal, que obviamente tem um impacto sobre também o PIB. Quais são as medidas principais desse ajuste que todo mundo está falando, que está exatamente no Congresso e que o Brasil inteiro está exatamente preocupado, eventualmente, por as pessoas serem contra ou a favor, mas de qualquer forma, esse ajuste é necessário, professor? Bom, essa é uma resposta difícil, né? Quer dizer, o governo tem dito que esse ajuste é necessário para poder, digamos, colocar a casa em ordem. O problema é que quando se faz um ajuste, e nesse caso o ajuste é basicamente um controle maior das despesas do governo, né? E uma tentativa de ampliar as receitas, né?
e aí as despesas de custeio da máquina pública. Sim. Ora, isso tem um impacto natural sobre os gastos, por exemplo, de educação e saúde, que acaba tendo um impacto sobre a demanda e, portanto, sobre o PIB. Então, Sim. isso certamente tem um impacto negativo sobre o PIB. Ora, num contexto em que a economia internacional não se recuperou e num contexto em que a taxa de câmbio está desvalorizando. Qual é o resultado? O resultado é uma inflação mais alta e uma desaceleração econômica. Eu tenho dúvidas de que fazer um ajuste fiscal rigoroso em períodos em que os investimentos estão deprimidos, isso pode agravar a situação, né? Por outro lado, o governo hoje, tanto o Banco Central quanto o Tesouro, etc., está numa situação muito difícil, né? Quer dizer, porque, basicamente, a economia brasileira está, vamos dizer assim, patinando já desde 2011, 2012. Né? Sim. 2014, os dados não saíram, mas já sabemos que vai ser O crescimento zero ou negativo? Ou ínfimo, um pouco né? negativo, ou ínfimo. Muito bem. Isto tem um resultado problemático. Quer dizer, esse ano, podemos dizer que vamos ter certamente uma situação econômica bastante problemática. Agora, é possível que em 2016 a economia comece a se recuperar, seja porque o ajuste do câmbio certamente vai estimular alguns setores exportadores e desestimular a importação, e também porque, eventualmente, esse ajuste pode criar uma melhor expectativa nos agentes privados e isso tem um estímulo no ano seguinte. Mas também vai depender da situação externa. Nós estamos também num período de mobilização social, como nós abrimos o programa, né? O impacto desse ajuste não pode exatamente estimular essa mobilização social, sendo mais um complicador nessa crise econômica e política, podendo tornar-se uma crise social? Professor? Eu acho que é mais um complicador. Eu acredito que não chegue ao ponto de gerar uma crise social. Exatamente porque, bem ou mal, a situação da população brasileira melhorou nos últimos anos. Né? A política do salário mínimo é um exemplo básico. Né? O salário mínimo, eu fiz a conta. Esses dias, o salário mínimo entre 2002 e 2015 aumentou aproximadamente 400%. A inflação foi de aproximadamente 90%. Pois é. Por aí. Ou seja, há um aumento real do salário mínimo que, claro, tem um impacto bastante significativo sobre as condições de vida da população. Bom, que o nível de desemprego deve aumentar, isso é um fato. Sim. Mas se isso gera um problema social muito grande, talvez não, porque nossa taxa de desemprego é muito baixa e, para se ter uma ideia, em 2002 a taxa de desemprego girava em torno de 12%. Hoje está em torno de 5%. Então eu acredito que não deva chegar aos níveis do início dos anos 2000. Agora, politicamente, uma recessão, uma crise econômica, com a inflação um pouco acima da meta, não há dúvida de que é um problema político a ser levado em consideração. Isso pode gerar um problema político. Perfeito. Professor, queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Nós teríamos muitos assuntos para discutir sobre esse tema que nos aflige e nos ocupa as mentes e os corações, né? Agradeço sua presença aqui e agradeço você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.